Tudo começou assim, em 2018, 2019, eu comecei a plantar árvores, né? E muito mais no sentido de tentar dar essas mudas, doar essas mudas, né? E com o passar do tempo a gente foi vendo a importância das árvores na nossa cidade e tudo mais. E aí, com o tempo, acabei conhecendo o Marco, né? E como eu planto mudas já há um certo tempo, eu propus para o Marco topou de antemão, vamos tentar ver se a gente começa a plantar árvores pela cidade, né? Porque a gente tem diversos espaços na cidade que eles têm uma espécie de vazio, né? Eu sinto falta disso, Jean. Eu já falei até para políticos que o nosso centro era mais arborizado, né? Sim. Eu lembro quando eu vinha com meus pais para a cidade, eu lembro que tinha muito mais árvore. E agora, mas pode continuar, já. Eu te cortei. Não, imagina. Só para uma leve lembrança. E aí a gente se colocou um desafio, né? Começar a plantar desde já mudas para que no ano que vem sejam prontas, né? Para esse plantio, né? Ou seja, a gente fazer as mudas e daqui um ano a gente conseguir ter mudas aí com 1 metro de altura, 1,5 metro de altura, né? E nosso objetivo primeiro é plantar 1.000 mudas no próximo ano. Então nós somos em 15 pessoas, né? Nós começamos a conversar com pessoas começaram a participar do grupo e a gente está cada vez mais conquistando espaços, né? Por exemplo, conversando com o pessoal da Secretaria do Meio Ambiente, a Thaís, né, que é de lá, e o Rafael, que é o secretário do Meio Ambiente, vão nos ajudar fornecendo espaço lá no viveiro de mudas para que a gente possa deixar as mudas que a gente começar a formar. Então, ou seja, a gente forma elas pequenas, depois de um certo tamanho a gente transplanta elas para um saquinho maior e quando elas estiverem num tamanho bom a gente vai começar a replantar. O melhor período para a gente replantar é de outubro até fevereiro no máximo, que é o período das chuvas. As chuvas. Então, ou seja, a gente tentar pegar esse espaço para a gente começar a plantar. Para ter uma ideia, tem muita gente que gosta. Eu falo dessa ideia para algumas pessoas, tem muita gente que já começa a se interessar bastante, né? Eu sou uma, pode me colocar na lista. Opa. Isso é muito bom. Então, nosso objetivo, né, conversando até com a própria Thaís, né, novamente agradecendo a Thaís, agradecendo o Rafael, a gente quer ver esses espaços onde a gente pode, de alguma maneira, criar ilhas de árvores. Isso que eu acho que é uma parte do nosso projeto. Tem muitos espaços que a gente, por exemplo, um espaço aí de 300 metros quadrados, tem uma técnica que você pode plantar 300 árvores. Por quê? Você não precisa daquele espaçamento tão grande. Acho que até o Marco pode falar um pouquinho melhor sobre isso, né? Marco, você pode falar um pouquinho também, viu? Claro, fica... Com espaçamento menor, elas vão disputar, né, por espaço, então elas vão crescer mais rapidamente. E aí, o que é interessante da gente pensar? Que nem mora em Santa Cruz. Lá você não tem uma necessidade de você ficar colocando, por exemplo, um soro fisiológico no olho, no nariz, como tem aqui em Leme. Isso porque lá você tem a represa, você tem muito mais árvores. E a gente vê como isso faz falta. Né? Tem um dado aqui que eu falei assim, isso eu preciso falar no podcast, né? Um dado do INPA, né, que é o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, ele diz que uma árvore de 10 metros de altura, só que lógico, lá na Amazônia, não sei como que é aqui, se é o mesmo padrão, mas uma árvore, ela libera 300 litros de água na atmosfera. Olha. Pela evapotranspiração. Né? E uma de 20 metros, ela libera 1.000 litros de água. Isso aí a gente está falando de uma grande coisa, né? Exato. Se a gente pega, está falando de uma árvore, né? Imagine a floresta inteira. Exato. A gente pega aquele vaporizador que é 2,5 litros, já ajuda muito. Já ajuda muito. Agora você imagina as árvores naturalmente saindo. Exatamente. E recentemente a gente tem recebido mensagem da Defesa Civil, né, falando sobre a questão da umidade do ar, né? Então as árvores têm esse papel também de melhorar essa questão de umidade, né? Então a gente tem que entender o papel, né, das árvores nessa questão de trazer para a gente, proporcionar qualidade de vida. As condições de conforto, dá para você respirar. Pode ver hoje não foi um chuvisqueiro bem tímido, né? Mas como já melhorou as condições para a gente respirar. Você estava falando, continua, Marcos, desculpa. Não, que isso. Mas a gente tem que lembrar, como já falou, né, do que as árvores vão proporcionar para a gente. Né, um exemplo bem simples, né, a Avenida Hermínio Meto. É uma área bem arborizada. Aí você tá com um carro lá, você sai de uma área quente e passa por lá, é um alívio. Né? Você tem um conforto térmico. Né? Mas isso graças ao quê? Às árvores. Então elas têm esse papel como se fosse, né, um ar-condicionado natural.
Então a gente tem vários benefícios que as árvores nos proporcionam. Então a gente tem que ter um olhar além do estético, né? Que normalmente a gente tem essa questão, árvore bonita, mas além disso elas proporcionam diversos benefícios ecológicos para nós. Isso que eu ia te perguntar, a variedade de árvore.